Saudações! Eu sou o Xaxim e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos estar falando aqui de Tropas Estelares. Vamos nessa! Então aqui eu terminei de ler o Tropas Estelares, do Robert Heinlein. Teve bastante pontos assim que foram diferentes do filme. Eu já tinha assistido o filme, claro. Não lembro tanto do segundo e terceiro, lembro mais do primeiro. Gosto bastante dele, do filme, né? Gostei também do livro. Aqui a gente tem bastante similaridade já nos primeiros capítulos, que é a parte da escola. É bem semelhante algumas coisas com o filme e com o livro. Mas ali do capítulo 6, que é... eu acho que é no capítulo 6, não me recordo agora. Que é quando ele entra, né? Ele se alista pra ir servir, que já começa a diferenciar. Tipo, ele começa a ficar mais diferente. E aí dali pra frente muda totalmente o panorama da história, né? Porque que nem no filme a gente tem uma história de ficção científica da guerra entre os humanos e os insetos. Então, após o treinamento, a todo momento eles estão guerreando com esses insetos lá, nos planetas, enfim. Aqui no livro, eu achei ele um livro muito mais militar do que sci-fi, assim por dizer. Eu não sou uma pessoa que tem um conhecimento muito amplo, porque esse aqui foi meu primeiro livro de sci-fi, então eu não posso fazer um comparativo. Mas comparando com filmes, eu assisti bastante coisa já de sci-fi, mas de livros esse aqui é o primeiro, então não posso compará-lo com outros livros. Mas no meu entendimento, isso aqui foi muito mais um livro militar, contando os dia a dia, os modus operandi, principalmente da infantaria móvel. Também tem a parte dos pilotos, enfim, mas o foco sempre é na infantaria móvel, que é onde está o nosso protagonista, o Johnny, o Juan Rico. Então, eu achei ele bastante assim focado no militarismo, desde a parte do treinamento, ali depois eles passando, sendo aprovado, ele já não vai direto pra guerra, enfim, né? Aí, então eu considero ele um livro militar. Cara, gostei bastante, com certeza indico, tipo, leiam. E, cara, agora, assim, se você se preocupa com spoilers, eu sugiro que não assista daqui pra frente até o final, mas se você não se importa muito com isso, cara, vamos lá. Eu acho que o principal negócio aqui gira muito em torno daquela matéria que eles têm na escola, né? Que é a história da filosofia moral, né? O que é ser um soldado, o que é ser um civil e um cidadão. Qual a diferença desses dois, principalmente abordando sempre o soldado como essa figura que diferencia, né? Porque aqui todas essas pessoas são civis, mas você só vira um cidadão, você só tem voz quando você se torna um soldado. Quando você faz por merecer, digamos assim, né? Você adquire essa posição social acima das outras. Cara, achei bem foda isso, ter uma narrativa bem diferente. Eu, assim, como eu falei, nunca li nenhum sci-fi. Isso daí foi bem legal porque eles foram mesclando tudo isso com a parte da guerra dos insetos. Não é mais uma guerra entre humanos, sabe? Isso me lembra um pouco do Watchmen também, né? Que tem aquela parada dos seres humanos se unirem contra o exterior, né? Contra o que vem de fora. E, cara, pô, curti bastante isso daqui. Também tem toda essa parte dele dentro do exército, depois do treinamento já. Ele como um cabo, depois como um tenente. Cara, muito legal. O jeito que ele trabalha tudo isso, você vai lendo, você vai, tipo... pô, vai se sentindo integrado dentro da infantaria móvel, você começa a acompanhar tudo isso, pô, cara, eu quero fazer parte dessa infantaria móvel, sabe? Tipo, isso aqui com certeza é não sei se foi a ideia do autor, mas é como se fosse uma propaganda militarista que os Estados Unidos faria, saca? Tipo, pra colocar os moleques no exército. Só que aqui tem aquela pegada, tipo, a todo custo eles querem fazer você sair do exército. Você não é em nenhum momento obrigado a ficar e eles vão fazer com que você queira sair. Então só vai ficar no exército aqueles que têm vontade, né? Aqueles que têm o espírito, que nem eles falam.
Você pode conseguir várias coisas, você pode conseguir habilidade, você pode conseguir inteligência, mas você não pode conseguir força de espírito. E quem não tem, não fica na infantaria móvel. Eu achei muito foda isso, e pô, cara, o treinamento ele é bem legal, e depois que eles terminam, tipo, os caras falando, por que você quer ser um soldado, né? Pra que você quer o seu voto, o seu direito de voto? Porque só pode votar votos, né? Eles não especificam se é voto em câmara, voto pra políticos, enfim, é dado como voto. Eles só definem assim, voto. Se você não foi um soldado, você não concluiu o teu tempo de soldado, que no mínimo são 2 anos, você não pode votar. E eles não explicam muito isso, e até o nosso protagonista, o Juan Rico, o Johnny, ele fala, cara, por que eu quero tudo isso? Ele começa a se indagar várias vezes, ele tipo, por que eu quero tudo isso, sabe? Por que eu vou querer votar? Eu posso ser um civil normal que não tem voz e não tem problema nenhum. Meu pai é dono de uma empresa, eu posso só ser um cara rico tocando a empresa da família e tá tudo certo. Por que eu quero isso pra mim? Porque lá no começo, né, ele entra por causa do amigo dele e de uma garota da escola. Então, ele por si só, ele não queria ir. Ele foi no movimento, porque ele queria estar junto com o amigo dele e com a garota. Tanto que ele não conseguiu nem ficar com o amigo, tipo, junto do amigo dele, nem junto com a garota, porque a garota virou piloto e o amigo dele foi para o departamento de pesquisas. E, cara, durante o treinamento ali, por vários momentos ele quis sair, ele quis desistir. Ele sofreu uma corte marcial, e ali, cara, é bem bizarro, porque, tipo, ou você pode ser expulso, mas caso tenha uma corte marcial, ou você vai receber, esqueci agora o termo que eles usam, para fazer correção, né? Corrigir os atos errados que os soldados tiveram, os recrutas tiveram, né? Não só recrutas, enfim. Aí, cara, chega até pena de morte por enforcamento, né? Pendurar numa corda, no palanque, e, tipo, pá, enforca o cara. Você fica tipo, caraca, velho, que bizarro você, tipo, tá servindo o exército. Só que aquele negócio, você pode sair a qualquer momento. Eles não estão te obrigando a ficar lá. Só que se você ficar lá, você tem que fazer de verdade o bagulho. Você tem que ser o exército, você tem que fazer parte dele. E aí tem uma hora que ele faz umas paradas erradas e, cara, eles condenam ele a chibatadas. Tipo, eles amarram ele no palanque lá e dão chicotadas nas costas dele, tipo. Foda, tá ligado? Mas aí depois disso, cara, é aquele negócio. Ali no treinamento se assimila um pouco com o filme, não muito, mas daqui pra frente vai mudar bastante em relação filme e livro. Aí depois eles começam a fazer operações... Esqueci o nome, não é Operação Teste. É Operação Teste? Eu não lembro agora, esqueci, me fugiu o termo. Mas não, operações não reais, né? Operações de treinamento. E aí, cara, tem soldado que chega a morrer nessas operações, porque são umas operações bem extremas. E, pô, e o Johnny fica tipo, cara, a gente nem tá lutando contra um inimigo de verdade, tem gente morrendo aqui. O que é esse negócio? Só que aí ele já tinha se formado na parte inicial, né, a primeira graduação, então tipo, ele já se sente parte da infantaria móvel. E ele percebe que, tipo, aqui eles têm um momento de descanso deles, eles chamam de RR, esqueci agora o que significa a sigla, mas é o período de descanso deles, e eles estão, tipo, eles vão pra cidade, e aí o Johnny percebe que... Tá, o que eu faço aqui na cidade, sabe? Tipo, eu era um cara que curtia bastante, sempre saía, dava rolezinho, e agora... Sabe? Eu não sou o mesmo Johnny. Eu mudei com o exército. Eu cresci, eu evoluí. E você acompanhando o personagem, você percebe isso também. E você vê, cara... É legal quando o personagem tem... Porque isso aqui é de 1959, né? Eu acredito que não seja um negócio tão... Beleza, um personagem autoconsciente num livro nessa época. Não li muitas coisas dessa época também, enfim, né? Mas... ele percebendo que ele tá diferente, ele tá mudado, cara, e aí você... Pô, tem toda essa integração da infantaria móvel que você fica junto com ele, você fica, cara, você se sente parte da equipe, quando você vê a equipe unida, eles se ajudando, assim, pô, tem uma hora que tem uma briga numa lanchonete lá, que o pessoal da marinha não se dá com a infantaria móvel, aí, tipo, eles chegam lá numa cidade que é uma cidade da infantaria, da marinha, né, que a marinha frequenta, eles estão lá, eles estão no restaurante, e daí eles saem do restaurante porque ele vê que, tipo, tá juntando muita galera da marinha, cara, vamos embora pra não dar problema, né? Aí os caras vêm atrás dele pra arrumar briga e, tipo, eles batem nos caras, assim, porque, porra, a infantaria móvel não vai perder pra ninguém, né, cara? E aí,
você fica tipo, nossa, mano, olha, mano, eu consigo imaginar isso, saca? Tipo, acontecendo aqui na minha cidade, esse tipo de amizade, saca? Tipo, eu consigo ver eu e meus amigos, né? Como se a gente estivesse na infantaria móvel. Tipo, essa união, sabe? Essa camaradagem. Pô, isso daqui é muito foda, cara. E aí estoura a guerra, né? Os insetos começam a atacar, explode Buenos Aires, igual explode no filme. Só que no filme a família dele mora em Buenos Aires. Aqui não, aqui eles foram viajar pra Buenos Aires e a família inteira morre. E a gente descobre só, isso é bem pro finalzinho, que o pai dele não morreu. No filme ele tá morto, né? Aqui a gente, no filme 1, eu não lembro do 2 e do 3. Mas aqui tá dado como a família inteira morreu. E, cara, você fica tipo, pô, o Johnny fica meio, caraca. Daí ele vai pra guerra e acaba não pensando muito nisso. Ele não comenta, ninguém comenta com ele, mas todo mundo sabe que, tipo, o clima tá pesado, porque a família morreu. Enfim. Cara, e aí no finalzinho, quando ele tá... Assim, eles estão no santuário, abastecendo a nave deles, que eles estão indo pra uma guerra lá com os insetos, em um planeta específico. E aí, tipo, ele encontra o pai dele assim, ele fica... Cara, que isso? Que? Tá ligado? Meu pai tá... Como? Você tá vivo? Saca? E, cara, e ele se abraça e chora e eu, tipo, pô, cara, que momento, cara. Só que é um momento, mano, é muitos desencontros e isso também é legal, porque quando ele tá saindo da nave dele, que ele vai seguir carreira pra virar um oficial dentro do exército, aí ele tem que se afastar da equipe dele, né, do esquadrão da nave que ele tava, pra ir cursar o... esqueci agora, o curso de oficiais ali, pra ele virar um oficial, né, pra ele virar um tenente. E aí, ele saindo da nave, o pai dele entrando na nave pra equipe. Aí o pai dele vira parte da equipe e ele não... Pô, e agora ele se abraça e daí o pai dele fala, cara, não se preocupe, eu vou estar aqui quando você se formar e a gente vai continuar junto. Porra, é muito massa. E aí, cara, porra, a parte do curso também é foda, você olha assim, tipo, porra, cara, uns horários bem puxados, assim, você fica foda. Isso me lembra um pouco o tempo da faculdade. Depois, cara, mas ele consegue se formar, e aí tem o estágio deles, que aí é um estágio prático, eles têm que ir participar com uma equipe, e, cara, é foda, porque além de tudo ali, ele tá fazendo um estágio, ele tá no meio de uma guerra, ele tá ajudando um esquadrão, cara, é muita coisa, que nem, é por isso que eu digo, tipo, o sci-fi aqui, ele existe mais como um background, porque o foco é muito no militarismo mesmo, na infantaria móvel, e o final é bem parecido com o filme, cara, com o primeiro filme, porque ele tá lá com o cabo dele. É cabo? É sargento. E ele sempre chama o sargento pelo sobrenome e tal. E aí, beleza, né? Eles estão fazendo uma puta de uma missão, assim, lá nas formigas, cara, que eles têm que capturar um cérebro, né? Que é o... Enfim, aqui tem os soldados e operários, que é as formigas, e tem o cérebro, que é o que manda comandos psíquicos pra eles, né? Eles são... Enfim, eles têm esse... meio que eles comandam, como se fosse um Master of Puppets, assim. E aí, no final, assim, cara, quando eles conseguem capturar um vivo, chega assim, ele cai, ele desmaia, enfim, no meio da operação, quando ele acorda, assim, ele fala, cara, quem capturou o exército foi o seu sargento, né? Daí ele, cara, ele fala, pô, tinha que ser o Zin, sabe? No finalzinho, assim, tipo, bem no final, eles falam, cara, foi o Zin que capturou. E lá no filme, também foi o sargento Zin, né? Que na verdade virou... Nem sei se ele tá como sargento no filme, porque ele teve que ser rebaixado pra poder virar soldado de volta, que ele trabalhava lá, porque o Zin é que passou o treinamento pro Johnny lá no começo da história, né? Enfim, só no final que daí... No filme é dito que ele foi rebaixado pra poder fazer isso, no livro não comenta, mas eu não lembro agora qual que é a posição que ele tava também. Enfim, cara, tem pontos parecidos, pontos centrais assim que são bem parecidos, mas muda bastante... Eu diria em relação ao foco da história, né? O foco do filme é muito mais na guerra, apresentar os insetos, bastante explosão, que também torna mais chamativo, né? Eu entendo que, cara, é muito mais fácil você fazer bombar um filme com isso. E o livro, ele já pega muito mais pra parte do exército, mostrar como que funciona. Tipo, é mais um world building, assim, o livro, do que o filme em si. Mas eu acho que é legal, cara, eu gostei bastante dessa dinâmica, dessa diferença dos dois, porque eu acho que se complementaram muito bem. Sabe? O livro aqui explicando todo esse funcionamento da sociedade humana e o filme focando mais na parte prática, mais na parte da guerra. Eu acho que, cara, se você consumir os dois, você tem uma experiência bem bacana.
Quanto a qual ver primeiro, cara, eu diria que é indiferente, se você quiser começar pelo livro ou pelo filme. A experiência vai ser legal dos dois modos. Eu comecei pelo filme primeiro, mas você vai curtir dos dois modos se você, cara, gosta de sci-fi, ou se você... Eu acho que principalmente se você gosta de militar, cara. Se você gosta de filmes de exército, enfim, filmes de guerra, você vai gostar do filme. E quando você lê isso aqui, você vai gostar mais ainda do livro, porque, como eu falei, tem toda essa explicação, mostra tudo isso, você se sente muito integrado. Cara, meu primeiro sci-fi de muitos, primeiro livro que eu li no ano, enfim. Se você já assistiu, se você já leu, comenta aqui embaixo o que você acha dessa obra. E é isso, cara. Eu vou pedir que, se você não for inscrito, se inscreva, deixa o like. E bem importante pra gente, compartilhe esse vídeo com algum amigo teu que também gosta do assunto. Aqui embaixo nos comentários eu vou deixar o nosso canal do WhatsApp, que é onde eu coloco promoções que eu encontro sobre livros, quadrinhos e outras coisas. Também vou deixar o meu link da Amazon, se você quiser comprar alguma coisa na Amazon e entrar através desse link e fechar a tua compra ali, você vai estar ajudando o canal. Eu agradeço bastante. No mais, era isso. A gente vai se falando, o comentário tá aí pra gente trocar uma ideia. Obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!